Novamente, de volta aos vídeos do CSS e falamos ainda neste vídeo sobre a formatação de tables e de todas as tags que dizem respeito a esta estrutura HTML através do CSS. Vimos então no vídeo anterior que podemos utilizar este tipo de enumeração, esta propriedade e depois este tipo de designação para automaticamente atribuir três valores ou definir três valores para a propriedade border e desta forma ela vai ficar aqui com este aspecto. No entanto, este aspecto não é propriamente muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, o aspecto que nós gostamos de ter para as nossas tabelas, uma vez que estamos habituados a ver tabelas com apenas uma linha de contorno entre cada uma das suas colunas e linhas, não é? Entre cada uma das suas células. Ora, para resolver isso, vamos introduzir aqui um termo que vamos associar apenas ao table, e neste caso vamos colocar aqui em separado table, e vamos definir apenas uma propriedade que é o border collapse. Border collapse. E depois vamos colocar como valor atribuído collapse. Ok? Então reparem o que é que vai acontecer. Neste caso a border vai ser definida para solid black. No entanto, aqui, esta implementação vai influenciar estes três elementos do HTML. E, em seguida, vamos criar aqui uma outra instrução CSS que vai influenciar apenas o table, isto é, o objeto genérico. No entanto, ela vai influenciá-lo da seguinte forma. Reparem, eu vou gravar, e agora reparem o que é que acontece às linhas. Elas automaticamente ficam reduzidas a uma linha só. Evidentemente que se eu agora alterar aqui para, por exemplo, 3 pixels de espessura, obviamente que a minha coluna ou a minha tabela vai passar a ter então um aspecto mais consistente com aquilo que habitualmente vimos nas nossas tabelas. E vimos então a forma como utilizar o border collapse, ok? É evidente que nós queremos também ter aqui a oportunidade de alterar a largura e a altura da nossa coluna, ou melhor, da nossa tabela. E então nós podemos fazer isso simplesmente utilizando a propriedade width. Ok, width, largura, ok? Ora, a largura aqui poderá ser definida, por exemplo, em percentagem ou, por exemplo, em px, em pixels. Se eu definir em percentagem, vamos, por exemplo, colocar aqui 100%. E reparem o que é que vai acontecer. Automaticamente a minha tabela vai ocupar toda a minha largura da página, ok? É evidente que há aqui um aspecto desagradável, que é o facto de desformatar por completo as minhas colunas. Já lá vamos. No entanto, se eu utilizar, por exemplo, os pixels, eu posso definir, por exemplo, 600 px. E reparem o que é que acontece. Automaticamente todas as colunas são redimensionadas por forma a que cada uma ocupe um espaço igual no comprimento total de 600 pixels. Ora, existe uma diferença entre a definição da largura em pixels e em percentagem, por exemplo. Se eu colocar, por exemplo, 50%, obviamente que eu vou estar a pedir ao browser que me coloque a minha largura da tabela exatamente igual a metade da minha página. E reparem, cá está, metade da página, não ligando ainda, obviamente, ao facto das colunas estarem todas desformatadas sem estarem com o tamanho igual. Agora, reparem, no entanto, se eu alterar o tamanho do meu browser, automaticamente a minha tabela vai adaptando-se ao valor dos 50% que eu defini. Ora, este tipo de definição não acontece se eu definir a propriedade width em pixels. Portanto, se eu colocar 500 px, o que vai acontecer é que a minha tabela vai ficar muito bem formatada. No entanto, se eu alterar o tamanho da minha página, ela não vai alterar as suas dimensões, precisamente porque está definida em px. Vamos ainda ver aqui a possibilidade de nós podermos fazer, por exemplo, isto, th, e agora definir, por exemplo, width. Vamos ver o que é que acontece. Vamos tentar aqui um width e defini-lo em percentagem, neste caso 25%. Ok? 25%. Vamos ver o que é que acontece aqui. Ops! Praticamente não aconteceu nada. Ok, vamos definir aqui 50%. Ok? Vamos executar e reparem, não temos aqui nada de muito especial a acontecer, ok? No entanto, se definirmos o height, isto é, a altura, e definirmos em, por exemplo, 70 px, o que nós vamos fazer é
alterar a altura do TH, ok? Evidentemente que se definirmos aqui para o TD, e neste caso height, vamos ver o que é que acontece. Vamos tentar definir também aqui, por exemplo, 50px, ok, vamos ver, e cá está, alteramos então a altura da nossa linha. E portanto, vamos aos poucos percebendo que, atribuindo valores, propriedades e respectivos valores a cada uma dos tag selectors, nós vamos aproveitando para contribuir para alterar o aspecto visual da nossa tabela. No próximo vídeo vamos continuar a acrescentar mais algumas instruções para que possamos ver de que forma é que podemos então configurar as tabelas à nossa maneira utilizando o Cascading Style Sheets.